Olá pessoal, boa noite a todos. Professor Alex Cardoso na área, seja bem-vindo em mais uma Quinta Constitucional. Semana passada, infelizmente, eu não consegui entrar ao vivo e nem deixar algo gravado. Hoje eu consegui deixar algo gravado aqui para a gente ter então esse nosso encontro, beleza? Olha só, vou resolver aqui as questões diretamente do site de questões, tá bom? Sobre remédios constitucionais. A obtenção de certidões e repartições públicas para a defesa de direitos e esclarecimento de situação de interesse pessoal será assegurado mediante o pagamento das taxas correspondentes. Pessoal, para essa situação aqui, não precisa do pagamento de taxas, tá bom? A questão está errada. Próxima. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. Questão de extraditar o naturalizado, crime comum praticado antes da naturalização. Aqui, de acordo com o texto da Constituição Federal, está correto, né? Deixa eu até ver aqui se tem a referência, que eu não lembro de cabeça agora. Aqui, ó, nenhum brasileiro será extraditado, salvo naturalizado, em caso de crime comum praticado antes da naturalização, né? Envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins depois, né, da naturalização. A criação de associações independe de autorização do Estado. Errado. O direito de resposta afasta a possibilidade de eventual indenização por dano material. Se a pessoa aí sofrer alguma situação, né, divulgar alguma informação a respeito dessa pessoa que não seja verdadeira, a pessoa, além do direito de resposta, também vai ser indenizada aí pelos danos materiais. Então, aqui no caso, ó, é errado, não afasta. A prática de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e o terrorismo são crimes inafiançáveis, imprescritíveis e insuscetíveis de graça ou anistia. No caso aqui, colocou as três categorias, não tem como ser as três categorias, então está incorreto, tá bom? Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvada aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Aqui, no caso, objetivando o princípio da publicidade, mas lembrando que o princípio tem os seus limites, não são princípios absolutos, né? No caso aqui, o princípio da publicidade, sim, tá? Vai ter situações de sigilo, então tá correto aqui a nossa questão. A falta de defesa técnica por advogado em processo administrativo não viola a Constituição Federal, no caso aqui está correto, e também não viola o entendimento do Supremo Tribunal Federal, acho que é a súmula vinculante número 5. Deixa eu até ver aqui se tem alguma referência. Isso mesmo, ó, súmula vinculante número 5. A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição. Ok? Não ofende a Constituição. Questão de número 8. Qualquer norma de Tratado Internacional de Direitos Humanos aprovado pelo Congresso Nacional, na forma prevista do artigo 5º da Constituição, passa a ter status de norma constitucional. Nessas matérias aqui, né, direito administrativo, direito administrativo, direito constitucional, galera, geralmente quando aparece certos termos, né, a gente já fica na dúvida, tá? A gente já fica na dúvida, beleza? Por exemplo, aqui, qualquer norma de Tratado Internacional de Direitos Humanos aprovado pelo Congresso Nacional na forma prevista do artigo 5º passa a ter status aí, então, de norma constitucional, né? Passa a ter status aí de norma constitucional. É uma questão bem polêmica, né? Bem polêmica aqui no caso. Muita gente ficou em dúvida aqui em relação a essa questão, tá? No caso aqui, a questão apresentada, ela está com o gabarito correto, tá? É uma questão Sebrasp, né? Sebrasp sendo Sebrasp, tá bom? Sebrasp sendo Sebrasp. A questão aqui está com o gabarito, então, corretamente.
Eu vejo aqui que muita gente, né, com dúvida em relação a essa questão, mas a banca aqui simplesmente ela pegou aqui o artigo 5º, parágrafo 3º, tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos por 3/5 dos votos dos respectivos membros serão equivalentes às emendas constitucionais, tá? Então, qualquer tratado de direitos humanos, né, de certa forma aqui, que verse sobre direitos humanos, aprovado pelo Congresso, tá? Na forma do artigo 5º, então, quando ela colocou na forma do artigo 5º, observando os requisitos estabelecidos nesse artigo, nesse parágrafo, tá? Então, a questão aqui está, de fato, correta. Próxima questão. Na condição de direitos de defesa, os direitos fundamentais asseguram a esfera de liberdade individual contra interferências ilegítimas do poder público, salvo se forem provenientes do poder judiciário. No caso aqui, pessoal, né, não tem essa exceção aqui em relação ao poder judiciário. Então a questão está completamente errada, tá? Na condição de direitos de defesa, né, os direitos fundamentais asseguram a esfera de liberdade individual contra interferências ilegítimas do poder público e também do poder judiciário, né, contra as arbitrariedades do poder judiciário. Claro que atualmente, né, tá bem esquisito a coisa, mas no caso aqui, nos termos da questão, o gabarito está incorreto, beleza? Na condição de direitos de defesa, os direitos fundamentais asseguram a liberdade individual contra interferências ilegítimas. Ah, aqui acabou repetindo, né? Aqui acabou repetindo, porque eu estou fazendo pelo site e agora eu estou vendo aqui que repetiu. Será constitucional lei estadual que venha a obrigar que as escolas e bibliotecas públicas tenham um exemplar da Bíblia, né? Questão aqui versando a respeito da laicidade, né, do Estado. No caso aqui, pessoal, pelo entendimento do Supremo Tribunal Federal, tá? Jurisprudência aí consolidada, imposição legal de manutenção de exemplares de Bíblias em escolas e bibliotecas públicas estaduais configura contrariedade à laicidade estatal e à liberdade religiosa consagrada pela Constituição Federal, né? Eu particularmente seria a favor aí de sim ter um exemplar da Bíblia em cada uma das escolas, mas nesse aspecto aqui, né, tem que observar a laicidade do Estado, né? No caso aqui, não seria uma lei constitucional, beleza? As entidades associativas, ainda que não autorizadas, têm legitimidade para representar os seus filiados judicial ou extrajudicialmente. No caso aqui apresentado, tá? A pega aqui é na questão da autorização. Precisa de autorização, beleza? Questão de número 13. Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação e reprodução de suas obras, transmissíveis aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. Ok, também está perfeito, tá? O cara detém aí os direitos até, né, direito exclusivo de utilização, publicação e reprodução de obras até o fim da sua vida, mas quando esse direito passa para os herdeiros, tá? Tem um limite aí estabelecido na Constituição, não, desculpa. Tem um limite estabelecido aí na lei, tá? Na lei. A prisão por crime propriamente militar não depende de flagrante delito ou ordem fundamentada proferida por autoridade judiciária competente, né? Questão aí da banca Sebrasp. Sebrasp às vezes facilita, às vezes dificulta, mas no caso aqui, prisão por crime propriamente militar, né? Propriamente militar não depende, tá? Não depende aqui no caso de flagrante delito ou ordem fundamentada proferida por autoridade judiciária. Beleza? No caso aqui, o gabarito dessa nossa questão, tá? O gabarito aqui dessa nossa questão, ele está, então, correto. Por questões de segurança dos agentes públicos, o preso não tem direito à identificação. Pera lá, tem sim direito à identificação dos policiais que estão prendendo ele, né? Olha só aqui, então, a nossa próxima questão, né?
Admite-se a extradição de brasileiro naturalizado em caso de crime comum, desde que esse tenha sido praticado anteriormente à naturalização. No caso aqui, a questão está, de fato, correta. Tá bom? Admite-se crime comum se ele praticou antes de ser naturalizado. Em nenhuma hipótese será admitida aí a pena de morte no Brasil. Pessoal, tem exceção na Constituição Federal. Então, se tem exceção, tem a possibilidade. Está errado. O direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder é um direito assegurado ao cidadão, condicionando obrigatoriamente ao pagamento das taxas. Não, não paga taxas. Está errado. Olha só aqui, a respeito dos direitos e deveres individuais e coletivos, julgue o item a seguir. São inafiançáveis e imprescritíveis os crimes de racismo e terrorismo, bem como a ação de grupos armados contra a ordem constitucional e Estado democrático de direito. Aqui no caso, né, a questão está completamente incorreta, né, pessoal? No caso aqui, prática de racismo é crime inafiançável e imprescritível. Inafiançável e suscetível de graça ou anistia é a tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, terrorismo, né? E os definidos aí como crimes hediondos. Inafiançável e imprescritível, ação de grupos armados, civis ou militares, né, contra a ordem constitucional e Estado democrático de direito. Então, a questão aqui está incorreta, ok? E para a gente fechar aqui então esse nosso encontro, 20 questões. Olha só, suponha-se que João tenha praticado o crime de racismo contra Caio. Nesse caso, é correto afirmar que, segundo a Constituição, o crime praticado aí, né, por João é inafiançável, imprescritível e insuscetível de graça ou anistia. Aqui, no caso, facilitou bastante a vida, porque não tem como ser as três classificações ao mesmo tempo. Então, gabarito aqui, então, está errado. Beleza? Pessoal, é sempre um prazer imenso estar aqui com todos vocês, tá? O nosso objetivo aqui na Quinta Constitucional é resolver o máximo de questões possíveis. Hoje eu fiz aqui de uma forma mais acelerada, né? 20 questões entregues para vocês. Eu coloquei aqui no site o filtro remédios constitucionais, mas como vocês bem observaram aqui, apareceram então questões relacionadas a outros temas. Mas não tem problema, tá bom? É sempre um prazer resolver qualquer tipo de questão aqui com todos vocês. Deixe o seu like, faça aí a sua inscrição aqui no canal, tá bom? Inscreva-se no canal, ative as notificações e me segue lá no Instagram, @alexcardoso.pro. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima Quinta Constitucional. Até mais, galera!